Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos circuitos elétricos. Agora nós vamos fazer o estudo de circuitos um pouco mais avançados e complexos, mas antes nós vamos ter que estudar mais alguns conceitos. Tá? Esses conceitos nós vamos dividir em algumas partes aqui. Vamos começar então estudando as leis de Kirchhoff. Então essas leis de Kirchhoff foram enunciadas pelo físico alemão Gustav Kirchhoff e que elas tratam da análise de circuitos elétricos complexos. Tá? Então são simplificações que o Kirchhoff ele conseguiu para que nós pudéssemos fazer uma análise de circuitos maiores, né? Em que nós não conseguimos utilizar as regras básicas das associações série e paralelo, muito menos tratar como circuitos mistos simples, e para se evitar também de ficar fazendo transformações de estrela para triângulo e triângulo-estrela. Então esses enunciados foram muito importantes para o estudo da eletricidade, ou melhor, dos circuitos elétricos. Então vale salientar que existem duas leis de Kirchhoff para circuitos elétricos. Se vocês pesquisarem na realidade Kirchhoff, tem mais uma lei, né, que trata de outra área, que não a área da eletricidade. Mas aqui nós vamos nos ater às duas leis de Kirchhoff para circuitos elétricos. Então a primeira lei de Kirchhoff, também conhecida como lei dos nós ou das correntes, e a segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas ou das tensões. Na aula de hoje, nós vamos nos ater à primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós ou das correntes. Tá? Então, a primeira lei de Kirchhoff, ela tem esse apelido, ela é conhecida tanto como lei dos nós ou lei das correntes. Tem como enunciado o seguinte: a somatória das correntes que entram e saem de um nó é igual a zero. Outra maneira de escrever ela, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das que saem. Então, esses dois enunciados eles são equivalentes. Tá? Então, é mais fácil a gente fazer isso olhando para um circuito, ou um nó, um pedaço de circuito que é um nó, no caso. Né? É importante, pessoal, cada nó tem sua própria equação de primeira lei de Kirchhoff. Então é necessário fazer análise. Tá? Então agora nós vamos entrar numa parte da eletrotécnica, que é a análise de circuitos. Aquilo que a gente já fazia com circuito série, paralelo e misto já era análise, mas agora vamos analisar de verdade um circuito. Tá? Então a gente vai analisar a primeira coisa, o nó. Tá? Então temos aqui um nó. O nó nada mais é do que uma emenda, uma conexão do circuito em que possibilita junção ou derivação de correntes. Então aqui temos um nó com 6 ramificações. Cada ramificação tem sua própria corrente. E a lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff, é uma lei de conservação. Não se perde corrente. Então, por algum lugar, a corrente tem que ter saído. Tá? Então nunca vai ficar corrente no nó. No nó a somatória das correntes é zero. E é isso que o Kirchhoff quis dizer. Então se a corrente entrou por um lugar, ela vai ter que sair por outro. Né? Vai ter que sair por um outro ramo, uma outra ramificação. Então se a gente olhar aqui para este nó, vamos tratar a lei de Kirchhoff da seguinte forma. Soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Para saber se uma corrente entra ou sai do nó, nós vamos fazer a seguinte análise. A corrente que aponta para o nó é uma corrente que entra. A corrente que aponta para fora do nó é uma corrente que sai. Então, aqui olhando para este nó, as correntes que entram no nó, que apontam para ele, é a corrente I1, corrente I2 e corrente I6. E saem do nó a corrente I3, I4 e I5. Então, aplicando a primeira lei de Kirchhoff, soma das correntes que entram, I1 mais I2 mais I6 é igual à soma das correntes que saem, I3 mais I4 mais I5.
Então essa aqui é a equação de primeira lei de Kirchhoff deste nó. Tá? Então vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro essa questão da primeira lei de Kirchhoff. Então, dado o nó abaixo, determine o valor da corrente I3. Então vejam só, foram dadas todas as correntes menos a I3. Aqui é importante, pessoal, se nós tivermos para um nó, por exemplo, aqui tem um nó que tem 4 ramificações. Se nós tivermos 3 correntes, nós conseguimos determinar a que falta. Então, se estiver faltando apenas uma corrente, a gente sempre consegue determinar ela. Então, a resolução aqui é a seguinte. Temos que escrever a equação de primeira lei deste nó. Então, soma das correntes que entram, I1 mais I4, vejam só, I1 e I4 apontam para o nó, igual a soma das correntes que saem, I2 mais I3. I2 e I3 saem do nó. Substituímos agora as correntes que nós temos, né, pelos seus valores. Então vai ficar 2 mais 0,3 igual a 0,5 mais I3, que é a corrente que está faltando. Então vamos somar aqui, vai ficar 2,3. Passamos para o outro lado, né? Invertemos de lado aqui o 0,5. Então vai ficar 2,3 menos 0,5. Então a corrente 3 vale 1,8. Exemplo 2. Dado o nó abaixo, determine a corrente I5. Aqui nós vamos ver, ó, a corrente que falta é essa I5. Então, desculpa, a I5 está aqui. Ó. Então, vamos fazer a equação de primeira lei de Kirchhoff. Tá? Então, soma das correntes que entram. As únicas correntes que entram no nó é a I5 e a I4. Então, vai ficar I4 mais I5 igual a soma das correntes que saem. Saem I1, I2 e I3. Então, mais I1 mais I2 mais I3. Substituímos os valores que nós temos. Vai ficar 12 mais I5 igual a 5 mais 2 mais 1,6. Somamos esses valores todos aqui, vai dar 8,6. Passamos o 12 para o outro lado, vai ficar subtraindo. Então vai ficar 8,6 menos 12. Deu negativo 3,4. Vejam só, daqui a pouco alguém vai perguntar, tá, mas esse valor está errado, deu negativo? Não, não está errado. Isso tem um significado. Significa que a seta que mostra o sentido da corrente I5 está trocado. Na realidade, essa I5 não estaria entrando no nó, e sim estaria saindo. Mas considerando esse sentido mostrado na imagem, é negativo 3,4. Tá? Então, as leis de Kirchhoff, a resolução, quando ela dá negativa, significa que o sentido da seta que foi adotado para a corrente não está correto. Então, a corrente está invertida. Significa só isso. Tá? Então, pessoal, da aula de hoje era isso. Vou deixar alguns exercícios, né? E para a próxima aula nós vamos estudar a segunda lei de Kirchhoff. Então, obrigado pela atenção e até mais, pessoal.